Graça e paz, queridos. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Pastor Fernando já me expôs aí já, né? Mas amém. Acontece. Todos aqueles que comem muito, isso acaba acontecendo uma hora, né? Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 33 até o verso 39. Romanos, capítulo 8, verso de número 33. Todos encontraram? Amém? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Paizinho, por essa noite. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós não somos nada. Não somos merecedores do teu amor. Não somos merecedores da tua graça. Deus, se nós pararmos para contemplar a nós mesmos, Pai, não vamos encontrar motivo algum para sermos tão amados assim, Senhor. Somos tão pequenos, tão falhos, tão pecadores, mas tão carentes da tua graça, Senhor. Tão carentes da tua misericórdia, Pai. Deus, e eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu. O Senhor poderia ter feito tudo que o Senhor quisesse fazer sozinho. O Senhor é todo-poderoso, é onipotente, é onipresente, é onisciente. O Senhor é soberano. O Senhor não precisa de nós para absolutamente nada. Mas ainda assim, como o apóstolo Paulo diz, que agora é por meio da igreja que o Senhor manifesta o teu poder, Pai. E é um privilégio poder ser usado por ti, Senhor. Que o Senhor possa guiar os nossos corações e nos transformar através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Romanos capítulo 8, verso 33, está escrito assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Queridos, eu queria falar hoje sobre algo que muitas vezes nós entendemos errado. E muitas vezes entendemos errado porque nós estamos acostumados demais a só receber. A gente devia ser mais como os bereanos. A gente tem falado isso aqui de forma repetitiva. Que a gente deveria ir mais para a palavra. Escutar a pregação é bom, mas muito melhor é ir na fonte. Ler a palavra, entender o que ela está falando.
que a Bíblia, queridos, ela diz ao nosso respeito? O que a palavra revelada de Deus, ela diz que nós somos? É triste que muitos cristãos se utilizam desse texto para uma teologia da prosperidade. Somos mais do que vencedores. Como se Deus estivesse nos prometendo vitória em todas as coisas. Eu vejo pessoas em lágrimas cantando: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, por isso eu vou vencer o meu câncer. Por isso eu vou vencer a Covid. Tiveram cristãos genuínos, homens de Deus, que morreram de Covid. Por isso eu serei curado do meu espinho na carne, ainda que Deus não queira que eu seja curado. Graça para quê? Se eu sou filho de Deus, eu sou mais do que vencedor. Então eu vou ter o carro do ano, o dia mau nunca vai bater na minha porta, porque eu sou mais que vencedor. Eu nunca vou ser perseguido, eu nunca passarei por aflição, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso fazer o que eu quiser, que eu sempre vou conseguir. Eu posso ser rico, abastado, eu posso ter a vida dos sonhos. Afinal de contas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Queridos, como esse texto foi usado de forma equivocada para pregar uma prosperidade, para pregar algo que Deus nunca prometeu. Deus pode te dar uma vida próspera, sim. E eu creio que Ele tem nos dado uma vida próspera. Mas é uma prosperidade celestial, não humana. Deus não quer fazer de você o vencedor da Mega Sena, o próximo milionário. O objetivo principal de Deus para as nossas vidas é nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. E se precisar dele te marretar, te quebrar no meio, e te cacetar, e te amassar, até você ficar igual a Jesus Cristo, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Querido, será que a Bíblia ensina isso mesmo? Que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, em absolutamente tudo que a gente faz? Tem um texto do tio Nico, uma frase do tio Nico que eu gosto muito, que ele fala que texto fora de contexto é pretexto para heresia. E é incrível como que nós tornamos a geração de crente caixinha de promessa. Vocês já viram caixinha de promessa? É uns textos que vem numa caixinha assim, ó, que é só coisa boa. É tipo aqueles pastel chinês. Todo dia de manhã você acorda, tira lá. Ó, hoje o seu dia vai ser um milagre. Você vai ganhar um carro, vai achar uma namorada linda, um marido perfeito. Texto totalmente desconexo do resto. Queridos, a Bíblia ela não é uma caixa de bombom sortido. Caixa de bombom, você abre ela, joga aquele bombom de banana fora e você come aquele que você... Não, é mentira, né? O pessoal ama aquele bombom de banana. Mas você pega o que você quiser ali dentro. A Bíblia não é assim. A Bíblia é completa. Ela é inteira. A Bíblia inteira é inspirada por Deus. E queridos, a gente precisa analisar o texto à luz do seu contexto. Então o que nós acabamos de ler: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas. Estas é um pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos, eles indicam a relação de um termo com outro no tempo, no espaço ou no texto. Guilherme também é cultura de português, tá? Então, é para isso que um pronome demonstrativo serve. E nessa ocasião aqui, ele está falando sobre algo que está no texto, que foi falado anteriormente.
Então o que Paulo está fazendo referência aqui? Primeiro, nós somos mais do que vencedores contra as acusações. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Em uma tradução do Guilherme, o que Paulo está falando é: olha, quem que vai intentar acusação contra vocês? Porque o único que podia acusar vocês de alguma coisa, ele não está acusando, ele está justificando. Então vocês são mais do que vencedores contra as acusações. Porque o único que podia, ele não acusa, ele justifica. Satanás acusa, mas ele está aí para isso mesmo. Nós somos mais do que vencedores contra a condenação. Verso 34. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem que poderia te condenar? Jesus. Afinal de contas, ele pagou o preço do sangue dele pela sua vida. Ele te comprou e ele pode fazer o que ele quiser com você, mas ele não te condena. Ao contrário disso, ele intercede por você junto ao Pai. Então quem te condenará? Nós somos mais do que vencedores contra a separação do amor de Deus. No verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Anjos, demônios, querubins, principados, potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então nós somos mais do que vencedores contra essa separação. Nada, queridos. Contra essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar, ninguém pode te separar do amor de Deus. O amor dele, o amor é dele, ninguém tem essa capacidade. Ele decidiu, sem nenhum tipo de influência interna ou externa, te amar. Portanto, no verso 38, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso é para todos, querido. Para todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor. Para todos aqueles que entendem que Jesus Cristo é o Senhor. E é triste, queridos, que muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente reduz a Bíblia a meras palavras de vitória. Se você, talvez é igual meu sogro, e você tem um rádio na sua casa. Tem muita gente que ainda escuta rádio, tá, jovens? Então, se você tem um rádio na sua casa e você liga ele amanhã de manhã, eu posso te falar o que vai estar passando. Irmãos, hoje às 15 horas você vai vir aqui e vai vir buscar a sua bênção. Vai vir buscar a sua vitória, porque Deus tem vitória para você, porque você é mais do que vencedor. Anota. Amanhã você liga o rádio e faz o teste. A gente reduziu, queridos, as promessas de Deus, a palavra de Deus e aquilo que Ele fala ao nosso respeito a meras palavras de vitória. Como se a maior preocupação de Deus com relação a nós fosse sobre uma vida vitoriosa. Os homens mais nobres e usados por Deus que já passaram por essa terra foram perseguidos, degolados, chicoteados, enforcados e nem por isso eles deixaram de ser mais do que vencedores. Paulo foi mais do que vencedor.
foi perseguido, chicoteado, sofreu naufrágio, sofreu apedrejamento, ficou quase morto, tomou picada de cobra, foi degolado. E era mais do que vencedor. Agora, queridos, eu queria tirar um pouquinho a sua visão acerca da vitória. E eu queria trazer a sua visão para outras coisas que a Bíblia diz ao nosso respeito. Então, eu queria que você lesse isso aqui comigo. 1, 2, 3 e... Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mais uma vez. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É interessante que essa é uma das coisas que os cristãos mais falam. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas o que a Bíblia diz que você é? O que a Bíblia diz de você? O que a Bíblia diz ao seu respeito? Eu queria citar algumas coisas hoje. A primeira delas está escrito lá em Mateus 5, capítulo 13. A Bíblia vai dizer que você é sal. Você é sal. Mateus 5,3 fala assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então a primeira coisa que eu queria trazer para essa noite é que você é sal. Você sabe para que serve o sal? O sal, ele é um tempero. Ele é usado para mudar o gosto de alguma coisa. E perceba algo, queridos. Jesus, ele não está te dando no texto uma opção. Você que quer servir a Jesus, ele não diz: olha, você pode ser sal. Jesus está fazendo uma afirmação para os discípulos dele que estavam ouvindo o sermão que ele estava pregando. E ele diz: olha, vocês são sal. Vocês são sal da terra. Só que ele diz algo sobre o sal que é mega importante. Ele diz: para ser sal, precisa ter propriedade de sal. Não adianta ser sal se não tiver correspondência de sal. Em outras palavras, não adianta ser sal se você não salga. Se você pega um sal, joga na carne e ele não dá gosto nenhum, não adiantou nada, você pode pegar e jogar fora, porque ele não presta para nada. Para ser sal tem que salgar, para ser sal tem que mudar o prato, tem que trazer um gosto diferente na sua boca. E queridos, o sal, ele consegue fazer um milagre na comida. Eu lembro uma vez que eu estava almoçando no meu serviço, e quem me conhece aqui sabe que eu amo de paixão feijão. É a comida que eu mais gosto de comer, é feijão. Se vocês quiserem me fazer feliz, me convida na sua casa para comer feijão. E queridos, os dias mais alegres do meu serviço era o dia que tinha tropeiro e o dia que tinha feijoada. Era assim, o top das galáxias no meu serviço. E eu lembro que um dia eu vi lá no cardápio lá da semana, quinta-feira, tropeiro. Eu falei: nossa, quinta-feira, vou nem tomar café. Chegou a quinta-feira, fui lá pro restaurante universitário. Na hora que eu servi aquela pratada de tropeiro, eu pus na boca, eu falei: nossa, a cozinheira hoje errou a mão no sal. Não tem nada, a comida estava morta. Estava horrível. Porque estava sem sal. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá, peguei um pacotinho daquele de sal, salpiquei lá em cima da comida, mexi. Gente, pensa no tropeiro. Ficou bom demais. Mas muito bom. E sabe o que mudou nele? O sal. O sal. O sal realçou o sabor da comida. Queridos, o sal, ele tem essa função de mudar
O sal, ele tem essa função de salgar. E Jesus diz: vocês são o sal da terra. E o que Jesus fala de sal que não salga? O que Jesus fala de sal que não transforma o ambiente? De sal que não muda nada? Para que serve um crente que não tem propriedade de crente? Nas próprias palavras de Jesus: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Crente que não tem propriedade de crente, ele não presta para nada. Para nada. Quer dizer, é com muita tristeza que eu digo que nós somos a geração do sal sem sabor. Essa geração de crente é a geração do sal que não salga. Talvez nunca houve tanto crente na história do Brasil. Aqui tem crente demais. 8 de cada 10 brasileiros são cristãos, entre católico e evangélico. Você pensa, numa população de 215 milhões de pessoas, pensa quanto que isso não dá. Queridos, nós estamos falando em torno de 170 milhões de habitantes do Brasil que se declaram cristãos. E o Brasil continua sendo o país que mais mata no mundo. Que tipo de cristianismo é esse que não salga, que não transforma? Nós temos sido muitas vezes a geração dos convertidos que não foram transformados. Geração que vem para a igreja, se chama de sal, mas não muda nada, não tem gosto, não tem sabor, é morno. E os mornos, Deus vomita. E é isso que Jesus está falando na parábola. O sal que não salga, ele não serve para nada. Ele serve para ser jogado fora. Então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que você é sal. E não é um sal sem gosto, não é um sal sem tempero, é um sal que salga, um sal que transforma o ambiente ao redor, um sal que muda o lugar onde ele é colocado. Nós somos sal. Segunda coisa que a Bíblia fala que nós somos. A Bíblia fala que você é luz. Nós somos luz. Mateus 5, verso 14, que é o próximo verso, diz assim: vocês são a luz do mundo. Mais uma vez, Jesus, ele não está dando opção. Ele não está dizendo que você pode ser, ele está dizendo que você é. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. O texto deixa implícito aqui que nós temos que fazer boas obras e que elas precisam ser vistas. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Queridos, isso aqui é uma graça de Deus. É uma graça de Deus fazer boas obras,
Viver a vida nessa terra, da forma como Deus quer que você viva, na frente de todas as pessoas, e no fim de tudo, a glória ser de Deus e não de você. E nós precisamos dessa graça. As pessoas precisam olhar para a minha vida, para a sua vida, e ver tudo de bom que a gente faz e falar assim: só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Tem um homem na Bíblia que eu acho fantástico a vida dele. O nome dele é Elias. Elias juntou todos os falsos profetas que existiam em Israel em cima de um monte. Afrontou todos eles, afrontou os deuses deles, matou todo mundo, fez descer fogo do céu. Tudo que você imaginar de impossível para a mente humana, Elias fez. E o povo olhou para ele e esqueceu que ele estava lá e disse assim: só o Senhor é Deus. É alguém que foi luz, mas que a luz não iluminava ele, iluminava a Deus. Queridos, essa tem que ser a nossa luz. Todos os cristãos tinham que ter o ministério do holofote. Você sabe o que é um holofote? É tipo aquilo ali, ó. Tá ali, jogando luz e ninguém vê que ele tá ali. Por quê? Porque o foco não é ele, o foco é quem ele está iluminando. A nossa vida tem que ser uma luz que brilha e ilumina e mostra Jesus Cristo. Ele deve ser glorificado, Ele deve ser exaltado. E a palavra vem dizer: olha, vocês são a luz do mundo. Tem gente que acha que a Bíblia é a luz do mundo. Queridos, a Bíblia é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê cada um de nós. Aquele cara do seu serviço, descrente, ele não para em casa para ficar lendo versículo bíblico. Ele lê a sua vida, ele lê a sua conduta, ele lê o seu posicionamento. A Bíblia é a luz da igreja, nós somos a luz do mundo. É isso que Jesus está falando: olha, vocês são a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, inevitavelmente, a gente vai chegar a duas conclusões. Primeiro, Deus não te chamou à toa. Deus não te chamou para esquentar um banco, Ele não te chamou para ver a luz dos outros, Ele não te chamou para ver os outros vivendo, Ele te chamou para ser luz. Queridos, uma das maiores tragédias da igreja hoje é a mediocridade. Pessoas que se acostumaram com o médio. Queridos, isso é uma das maiores tragédias da igreja hoje. Teve um dia que eu virei para minha esposa e falei assim: olha, eu não serviria para ser crente assim. Eu preferia não ir para a igreja. Se eu tiver que ir na igreja, para vir aqui no domingo, sentar aqui na cadeirinha, ouvir o culto, ir embora, terça-feira, 7h30 eu volto, sento aqui de novo, escuto o culto, vou embora. De vez em quando na quinta eu venho porque o culto é meio chato, é só oração. Aí no outro domingo eu volto de novo. Queridos, eu nem vinha. Estou sendo sincero para os irmãos. Se for para ser crente, para simplesmente ser um ouvinte que fica sentado na cadeira e não faço mais nada, eu nem vinha. Deus, Ele te chamou para ser um participante. A gente acha que foi chamado para ser chamado e não para chamar. Queridos, e ninguém aqui foi chamado para ficar num banco sentado. Ninguém aqui foi chamado simplesmente por ser chamado. A gente se contenta em receber o que Deus fez por nós, sem transmitir isso para os outros. Deus, queridos, Ele não te chamou para ser salgado. Deus te chamou para salgar.
Deus ele não te chamou para ser abençoado. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus não te chamou para ser iluminado. Deus te chamou para iluminar. Deus te chamou para você ir. Deus ele pega você para você ser usado para alcançar a vida de outras pessoas. Deus, queridos, ele te fez um propósito e ele não errou quando ele te chamou. E, querido, se você até hoje estava dormindo, Deus vai te dar um sacode hoje. Ele vai te acordar e você vai entender que ele tem um chamado para você. Ele tem um chamado. Existem pessoas que Deus vai usar a sua vida para alcançar. Queridos, me ajudem aqui. Tem pessoa aqui que eu sei que ama, mas muito mais que eu a Bíblia. Quando Jesus morreu, a palavra fala que Pedro e João, eles estavam subindo para um templo. Eles estavam subindo e indo para o templo. E na porta do templo tinha o quê? O que tinha lá? Um paralítico, né? Aquele paralítico estava lá há quantos anos? Alguém que lembra? Ninguém lembra, não? Tá bom. Salvo engano, acho que são 38 anos. Mas pensa aí que eram muitos anos que aquele paralítico estava sentado lá. Querido, você sabe qual que é a probabilidade de Jesus nunca ter passado perto daquele paralítico e aquele paralítico não ter corrido e não ter tentado chegar perto de Jesus e ser curado por Jesus? É mínima, querido. Mínima. Só que aquele paralítico não era para ser curado por Jesus. Aquele paralítico ia ser alcançado através da vida de Pedro e através da vida de João. E ele ia servir como sinal. Então Pedro chega perto daquele homem e fala assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Queridos, tem coisas que Deus te chamou para você fazer. Coisas que Deus, Ele tem para você. E não é para o irmão, é para você fazer. Tem coisas lá que ele falou assim: olha, vai ser o Fred. Tem coisas lá que ele falou assim: ó, vai ser o Thalisson, vai ser a Célia, vai ser cada um de nós. Paulo, quando ele perdeu a visão, a palavra fala que ele teve uma visão enquanto ele estava cego. E ele viu um certo Ananias colocar a mão sobre ele, orar por ele e ele recuperar a visão. Ou seja, não adiantava ser um João, um Pedro, um Guilherme, um Fernando, ninguém. Porque Paulo, na visão dele, que Deus deu, tinha sido um Ananias. Se João chegasse lá para pôr a mão sobre Paulo, Paulo ia falar assim: você que é o Ananias? Ele falou assim: não, então vou esperar, porque Deus falou que o Ananias ia vir cá. Queridos, a igreja se perdeu tanto naquilo que não pode fazer, que a gente esquece que Deus tem coisas para nós fazermos. Deus tem coisas para nós fazermos. Vocês ainda estão felizes? Amém? Terceira coisa que a Bíblia diz que você é. Você é embaixador de Cristo. Sabia disso? Sabia não? Você é um representante de Cristo, de Deus, aqui na terra. Quem é que é mais jovem, já teve na Batista, lembra, né? Os embaixadores do rei, tinha um grupinho. Fredão lembra, né? Queridos, isso é a palavra. Você é responsável pelo ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18 fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Aí Paulo vai explicar, para ficar muito claro o que Deus fez. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então esse é o ministério da reconciliação. Aí a conclusão de Paulo: portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Isso aqui é a carta de Paulo aos Coríntios. E ele fala assim: olha, nós somos embaixadores de Cristo. Como se através de nós, Deus estivesse fazendo o seu apelo, o seu clamor, como se Ele estivesse falando para as pessoas: vem, e Ele faz isso através de mim e de você. E Paulo fala assim: olha, nós suplicamos a vocês, Coríntios, reconciliem-se com Cristo. Queridos, imagina, se amanhã cedo, o anjo Gabriel aparecesse para você, de auréola e tudo, asinha, e ele traz algo de Deus para você, um presente, e ele coloca nas suas mãos a cura do ebola. Põe assim, ó, nas suas mãos. O que você faria? Se você ama a Deus, se você ama os filhos de Deus, o que você faria com isso? Eu ia pegar o primeiro avião para a África e começar a espetar todo mundo lá, para todo mundo ser curado. Por quê? Porque eu tenho algo que as pessoas precisam, e que as pessoas estão morrendo sem isso, e que só eu tenho para poder dar para elas. E eu estou vendo elas dia após dia, morrendo e indo para o inferno, e eu tenho algo que pode livrar elas daquilo. E eu digo que amo elas, mas eu guardo isso só para mim. Querido, você sabe por que Paulo ele era tão empenhado na pregação? Sabe por que Paulo ele se esforçava tanto? Por que ele suportou tudo que ele suportou para que o evangelho fosse propagado? Com alegria, ele ficou lá amarrado no pau, louvando ao Senhor, cantando. As prisões se abriram, ele decidiu deliberadamente continuar lá. Sabe por quê? Porque Paulo entendia que existiam pessoas que precisavam ouvir da mensagem, que precisavam ser salvas. Queridos, nós temos um tesouro valioso, uma mensagem preciosa que as pessoas precisam ouvir, porque elas estão indo a passos largos para o inferno, e nós estamos guardando isso para a gente. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua mão? Quem tem ouvido aquilo que Deus fez na sua vida? A história narra, queridos. A história narra de um povo chamado os moravianos, que eles começaram um movimento de oração. E eles começaram e era para durar um dia, e durou 100 anos. Um culto de oração. Era para durar um dia. O culto de oração lá durou 100 anos. E eles fizeram um avivamento na Alemanha. E sabe, queridos, a história fala que esses homens, eles eram alucinados, eles eram apaixonados por Deus, eles eram apaixonados pela oração, e eles também eram apaixonados por missões, eles eram apaixonados por pessoas, e eles começaram a investir, a empregar dinheiro para que outras vidas fossem alcançadas, para que outras pessoas pudessem ser salvas. E a história diz que 2 desses moravianos, eles não tendo com o que contribuir para a obra, eles pegaram e se venderam como escravos para poder pregar para os escravos, para que outros pudessem ouvir a mensagem que eles tinham e pudessem se converter e pudessem alcançar a salvação de suas almas. Sabe, queridos, quando eu escuto algo desse tipo, eu penso assim: Deus, que tipo de evangelho eu estou
Eu estou servindo. Que tipo de cristão eu me tornei, que eu estou muito cômodo dentro da minha igreja, enquanto pessoas estão morrendo, indo para o inferno, perdendo as suas almas eternamente. Queridos, são parentes muitas vezes, são os da nossa casa. Pai, mãe, irmãos, primos, tios, pessoas próximas do nosso convívio, que a gente vê todos os dias. E talvez você nunca falou que existe um Deus que morreu por ela, que deu a vida por ela, que existe um Deus que mandou o único filho que ele tinha para morrer por ela, para que ela pudesse ser salva. Queridos, as pessoas estão carentes disso. As pessoas, elas estão gritando por causa de amor. As pessoas estão gritando, querendo ser amadas, querendo encontrar um sentido para a vida. Nós somos uma geração, queridos, que é uma geração existencialista. As pessoas, elas querem marcar a vida delas aqui de alguma forma, e as pessoas, elas estão loucas querendo achar um sentido para suas vidas. E quantas delas, não encontrando, se desesperam e chegam a tirar a própria vida, porque elas não encontraram um sentido. Elas não encontraram o porquê disso tudo. E nós, queridos, estamos com a cura guardada no bolso, enquanto pessoas estão morrendo doentes e enfermas. Paulo, queridos, ele fazia tudo que ele podia, porque ele entendia quem ele era. Paulo entendia quem ele era. E você? Você entende quem você é? Quando você fala isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, é verdade? Será que de fato nós somos o que a Bíblia diz que nós somos? Porque a gente está acostumado demais a ser o vitorioso, a ser o mais que vencedor, a ser aquele que não passa por peleja, aquele que não passa por tribulação. Mas a palavra está dizendo: olha, vocês são sal da terra, olha, vocês são a luz do mundo, olha, vocês são embaixadores de Cristo, responsáveis pelo ministério da reconciliação. É através de nós que Ele vai reconciliar o mundo. Você entende o que Deus está fazendo através de você? O chamamento, a convocação, a exortação de Deus ao mundo, Deus faz através das nossas vidas. O clamor de Deus às nações, aos seus filhos perdidos, àqueles que estão perecendo, àqueles que estão nas trevas, aos nossos irmãos, irmãs, pais, mães que estão perecendo todos os dias. O clamor é feito através de nós, através de cada um de nós. Queridos, de quem você acha que Deus vai cobrar esse sangue? De quem você acha que Deus vai cobrar o sangue dos seus amigos que pereceram sem ouvir da sua boca que um Deus amoroso mandou o único filho dele para morrer por ele? Vocês ainda estão felizes? Amém? Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia ainda diz algo sobre mim e sobre você, que muitos de nós se esqueceram. E por causa desse esquecimento, Satanás conseguiu corromper a identidade de muitas pessoas.
Satanás conseguiu roubar o coração de muitas pessoas e fazer muitas pessoas cativas e reféns. Eu acho que eu só mordi até agora, então vou te assoprar um pouco. A Bíblia diz que você é um filho amado. A Bíblia diz que você é um filho amado. Um filho amado. Vou ler o texto aqui que o meu paizão aqui ama de paixão. Romanos capítulo 8, verso 28 e verso 29. Está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 1:5 vai dizer: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, conforme o bom propósito da sua vontade, conforme a vontade soberana de Deus, que existe desde antes da criação do mundo, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E Ele não só nos predestinou para sermos adotados como filhos, Ele nos predestinou para nós termos a imagem do primogênito. Queridos, se a gente tivesse só o Velho Testamento para ler, a história estaria incompleta. Mas quando a gente tem o Velho Testamento e tem o Novo, a gente começa a enxergar tudo o que aconteceu. A gente começa a entender. E imagina o Deus Criador de todas as coisas, que tem um desejo eterno no coração de ter relacionamento e ter intimidade com os seus filhos. No Velho Testamento Ele é Deus, no Novo Testamento Ele é um pai. O pai que quer ter intimidade com seus filhos. E Ele constrói uma casa para ter intimidade com os filhos. Um belo jardim, com uma árvore e várias árvores maravilhosas, para os filhos poderem desfrutar. E todo dia, no final do dia, esse pai vinha para casa para ter relacionamento, para ter intimidade com os filhos. Até que um dia os filhos se rebelam. E o pai, por amor aos filhos, porque ele é um pai santo, que não pode conviver e não pode coadunar com o pecado, ele expulsa os filhos de casa, porque se ele ficar com os filhos em casa, ele vai ter que matar os filhos. Então ele expulsa, mas ele expulsa com o coração sangrando. Ele expulsa os filhos com o coração triste. É tipo aquela mulher que briga com o cara, põe o cara para fora de casa, fecha a porta e chora atrás da porta. Deus expulsou os filhos do jardim do Éden, sentou atrás da porta e chorou. Porque o desejo eterno do coração de Deus é ter relacionamento com seus filhos. Queridos, é interessante que a história vai passando e o desejo eterno de Deus, ele continua. E Deus se manifesta através de um tabernáculo, onde uma vez por ano, uma pessoa podia entrar dentro desse tabernáculo e ter intimidade com o Pai. Só que ainda não estava bom. Porque o desejo do coração do Pai permanecia.
O desejo do coração do pai eterno de ter intimidade com seus filhos permanecia. Então, uma vez por ano, dentro de um tabernáculo, não estava bom. Então ele falou assim, não, então eu vou mandar um que é semelhante a mim. O filho mais velho, vai. E a palavra fala que o filho se fez carne e habitou. Em outras palavras, ele armou um tabernáculo entre nós. Ele tabernaculou e ele esteve com nós. A glória do Deus invisível foi manifestada a nós. E o Deus agora tinha um relacionamento. Queridos, mas o desejo eterno do coração do Pai ainda persistia. E isso ainda foi pouco. Agora ele falou assim, não, agora eu não vou só lá. A palavra fala que Jesus vai, ele sobe e ele junto com o Pai, eles enviam o Consolador, não para estar, mas para agora habitar, porque Deus tem um desejo eterno no coração dele de ter intimidade com seus filhos. E agora ele habita os seus filhos. Queridos, esse é o desejo do coração do Pai, de ter um relacionamento, de ter uma intimidade com os filhos. E quem aqui é pai sabe. Você pode estar com tudo na sua vida, que se os seus filhos não estiverem perto de você, o tudo se transforma em nada. Você pode estar lá na Torre Eiffel, em Paris, que sem os seus filhos aquele lugar não vai ter graça. Porque quem é pai sabe que o mais importante é estar perto dos filhos. Queridos, é por isso que Satanás, ele é tão empenhado em destruir a nossa visão de paternidade. É por isso que Satanás é tão empenhado em destruir a nossa visão de pai. E é por isso que tantas pessoas são feridas com pai. E eu uso aqui pai masculino, homem. O problema do mundo não é com as mães, querido. As mães estão, ó, joinha. O problema do mundo é com o pai. 10 de cada 10 pessoas teve problema com o pai. Abandono, abuso, normalmente é abandono. Abuso. Quer dizer, pessoas com problemas com o pai são trazidas para dentro de uma igreja onde Deus se revela como pai. E as pessoas pensam assim, mais um que vai me abandonar, mais um que vai me deixar, mais um que vai se esquecer de mim, mais um que vai fazer aquilo que o miserável do meu pai fez. Satanás, queridos, ele deturpou a imagem e o significado da paternidade na vida das pessoas, para que elas tivessem a visão corrompida acerca de Deus. Queridos, mas você sabe que tipo de pai Deus é? Sabe que tipo de pai o nosso Deus é? Isaías 49:15 fala assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Mas embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Deus, ele é um pai que ele não esquece de você, jamais. Ele não esqueceu de José depois de 2 anos no Egito. Ele não esqueceu de Daniel na cova dos leões. Deus, ele não se esquece de ninguém. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Salmos 27:10: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor nunca me abandonará. O Senhor sempre estará comigo, porque Ele é o meu Pai.
Salmo 103:13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Esse é o Deus Pai. Ele tem compaixão de nós, porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe do que somos formados. Talvez essa seja uma das verdades que a Bíblia diz ao nosso respeito, que nós mais nos esquecemos. Queridos, nós somos filhos amados. E se nós nos lembrássemos mais disso, não teríamos tantas crises de identidade igual a gente tem. Porque a gente esquece que nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Talvez você está aqui dentro e você tem síndrome de rejeição, síndrome de abandono, e você acha que todas as pessoas vão te abandonar. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de mais ninguém, porque você tem um Pai. E Deus colocou você numa família, para você descobrir o significado de paternidade, o significado de amor, o significado de irmandade. Sabe, queridos, esse irmão que está do seu lado, ele pode ser o pai para você. E Deus vai usar ele para cuidar de você. Deus vai usar ele para ser um pai no seu momento de angústia, para ser um pai no seu momento de perda. Sabe, o dia que eu perdi meu pai, eu liguei para o pastor Fernando. O pastor Fernando estava lá depois de Patinga. E ele largou tudo que ele estava fazendo lá. E ele chegou lá em casa todo sujo, suado. E ele foi lá me abraçar. Sabe, queridos, no meu momento de maior luto, no meu momento de maior dor, Deus enviou um pai para poder ir lá, me colocar no colo e me abraçar, porque Ele sabia que eu precisava. Deus, Ele é Pai, queridos, que não te deixa sozinho, que não te abandona. E se o seu pai aqui na terra te abusou, te abandonou, fez o que fez com você, esse não é Deus. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de amor. Você é um filho amado. Eu não sei se você teve amor dos seus pais ou não. Eu não sei se você foi abusado ou não. Eu não consigo enxergar as dores que você carrega. Mas eu sei que alguém que sempre esteve do seu lado, mesmo no dia mau, mesmo nos momentos mais tristes, mesmo no abuso, Ele estava com você. Talvez você sempre se sentiu sozinho. Talvez você sempre se sentiu abandonado, perdido, como se Deus tivesse esquecido de você. Mas eu posso te garantir, Ele nunca te esqueceu. Ele viu cada lágrima que você derramou do seu olho. Ele esteve com você em cada momento. Até no dia que você tentou tirar a sua vida, Ele estava com você. Ele estava te segurando. Até nos momentos, queridos, que você achou que não tinha mais saída, que as ideias de morte começaram a brotar na sua mente, Ele cuidou de você. E sabe por quê? Porque você é um filho amado. A Bíblia diz que você é um filho amado. E o Pai dos pais, queridos, Ele não negou o próprio filho dele, o primogênito dele, por amor a você. Por que você acha que Ele não te ama? O mundo pode ter ferrado a sua ideia de paternidade, mas Deus me trouxe aqui essa noite para te mostrar que Ele é Pai, que a Bíblia te chama de filho amado, que os braços dele estão abertos para você. Os braços dele estão abertos para você. Fica de pé, queridos.